Palmeiras, Fábio Piperno, ele teve um gol muito mal anulado. A gente ainda vai falar sobre esse gol mal anulado. Tem que ser falado. Quero até que palmeirense escute. Porque eles dizem, só falam quando é pro Flamengo. Foi um absurdo o gol anulado do Palmeiras. Mas antes de falar do gol anulado, Piperno, era pro Palmeiras ter feito mais contra um time da zona do rebaixamento e ainda, Piperno, com um jogador a mais, por grande parte do segundo tempo. Olha, Pilhador, eu honestamente nem tô dando muita bola para esse gol reclamado, porque eu vi e ouvi um monte de opiniões sobre esse gol, obviamente vi o lance e tal, e tá tudo muito, as avaliações são muito divididas. Não dá pra gente estabelecer qualquer tipo de consenso nesse lance. É uma jogada difícil, mas é aí que está o negócio. A gente não deveria estar discutindo esse negócio agora. Porque antes disso o Palmeiras teve 90 e tantos minutos, o gol foi marcado já com 50 e quase 52 minutos do segundo tempo. O jogo já estava, os acréscimos já estavam lá no finalzinho. O Palmeiras, há mais de 20 minutos, tinha um homem a mais. Foi o terceiro jogo que o Palmeiras jogou com homens a mais e não conseguiu vencer. Então, é claro que isso é muito mais importante, preocupante, do que discutir um lance interpretativo com tantas interpretações que a gente ouviu de ex-árbitros, importantes inclusive. Você pega o portal UOL, por exemplo, hoje tem lá, uma matéria sobre o jogo, ouvindo 7 ex-árbitros e gente que apitou a Copa do Mundo, por exemplo, o Simon, então. E acho que o resultado foi de 4-3, é tudo muito dividido. Ontem à noite o nosso Porcari fez uma análise que ele enviou para todos nós, falando que é um lance em que é 50-50, as interpretações são muito divididas. Então como é que eu vou condenar a interpretação de um árbitro quando não há minimamente algo que se mostre pelo menos majoritário? Não estou nem falando em consenso, uma opinião predominante. Não há uma opinião predominante nesse lance. Então, vou deixar isso de lado. Eu quero discutir o time e o jogo. Isso, para mim, é o mais importante, porque é o que vai determinar aquilo que o Palmeiras vai poder fazer ao longo do campeonato. O Palmeiras não vai resolver o campeonato por causa desse lance de ontem. O Palmeiras vai ganhar ou perder o campeonato por outros detalhes que são muito importantes e que eles estão sendo, às vezes, analisados de forma meio periférica. Hoje, pessoal do Presepadas a CEP, uma conta aí de redes sociais, obviamente, que analisa fatos relacionados ao Palmeiras. CEP, no caso, para quem não sabe, é CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras. Compara o mapa de calor do John Arias ontem com o mapa de calor do Arias no Mundial contra a Inter de Milão e Borussia Dortmund do Fluminense, dirigido pelo Renato Gaúcho. Então, no Mundial, você tinha o Arias circulando por todas as faixas do campo ali no ataque, né, do meio para frente. Ele jogava centralizado, ele saía para um lado, saía para o outro, tal. Era um outro jogador. Então, era um Arias, naquele Fluminense do Renato Gaúcho, como mostram esses mapas de calor, um cara muito mais participativo, muito mais letal, muito mais criativo. Aí pega o Arias, o mapa de calor do Arias jogando no Palmeiras. É um cara que corre por uma única faixa de campo, vai, volta e tal, se torna um alvo muito mais fácil e previsível para qualquer marcação. Ora, o Arias está jogando num Palmeiras em que ele é um atacante que pode jogar em todas as funções do ataque. O Alan pode jogar pelos dois lados e pode circular pelo meio, pode criar pelo meio, já fez isso. O Flaco Lopes pode ser 9 ou pode ser 10. O Sousa chegou ao Palmeiras como um atacante de beirada e vai se mostrando até um atacante com características de 9.
Tudo isso para dizer que esses 4 jogadores, eles podem se movimentar e circular por qualquer posição de ataque, porque eles já fizeram isso. Não seria improvisação, seria criar alternativas no jogo. Mas você olha, o Palmeiras está todo mundo jogando no mesmo lugar e certinho o jogo todo. É isso que está errado, é isso que tem que ser discutido no time do Palmeiras. Quer dizer, há eu diria que uma quantidade de opções, de talentos que o próprio Abel nunca teve dirigindo o Palmeiras. Falei aqui ontem, o Abel, nos seus melhores momentos, ele foi campeão de Libertadores com Rony, Breno Lopes, Daverson. Como é que esse time com o Flaco Lopes, com o Arias, com o Alan, então, com o Andréas Pereira, não consegue produzir mais? Então, o que está errado não é o problema do árbitro que marcou algo discutível. O problema é o que está errado há vários jogos. Eu citei aqui os 3 jogos contra Corinthians, Santos e ontem. O Palmeiras teve homens a mais e não ganhou. É a forma do time jogar. Então é isso que tem que ser questionado. E o Palmeiras vai ganhar ou vai perder o campeonato mais por conta da forma de jogar do que por um errinho ou outro que vai acontecer a favor e contra. O ano passado, muitas vezes aqui nesse programa, a gente discutiu muitos erros a favor e contra. E vai ser assim esse ano e vai ser assim com todo mundo. Mas não adianta jogar a discussão principal para debaixo do tapete. A discussão principal é a forma como o time está jogando e por que ele está devendo. Hoje saiu a lista lá dos 50 nomes lá que o Scaloni mandou para a FIFA. Obviamente estava lá o Flaco Lopes. Até o Giai entrou. Na lista de hoje, que o Ancelotti vai apresentar a CBF, parece que está o Andréas Pereira também, além do Carlos Miguel. Ou seja, o Palmeiras tem um monte de jogador com chance de ir para a Copa do Mundo e está jogando esse futebol pífio. E ontem, só para fechar, eu trabalhei também no Vasco e Atlético Paranaense. Olha, ver o Gilberto jogando como lateral e ver os laterais do Palmeiras, mas dá até medo, porque a diferença é muito grande. Como é que o Palmeiras abriu mão desse menino para ficar, por exemplo, com o Kelvin? Porque o Kelvin foi essa comissão técnica que indicou, então tem que justificar o investimento e aí não pode aproveitar o moleque da base? Nós temos que encarar esse tipo de debate também. Eu concordo muito com o Piperno, porque a gente vai entrar no debate desse gol anulado, que diferente do Piperno, eu não acho nada questionável, eu acho absurdo. Para mim não tem como anular um gol daquele. Agora, é muito pouco para um Palmeiras que tem esse timaço, como disse o Piperno, Flávio Prado, querer culpar a arbitragem por não vencer um time que estava na zona do rebaixamento, que está, né? Na zona do rebaixamento, que é o Remo, com um jogador a menos. Ele foi expulso com 20 minutos, Bruno, do segundo tempo? 20 alguns. Foi mais um pouco. Foi 26. Mais por aí, mais perto dos 30. O Palmeiras, Flávio Prado, ele teve um jogador a mais, 26 minutos. Foram 9 de acréscimos. Então vamos contar como 55, 30 minutos. Por 30 minutos, o Palmeiras teve um jogador a mais de um time que está na zona do rebaixamento e mesmo assim, Flávio Prado, não conseguiu criar o suficiente para ganhar com sobra, pô. Então, claro, o Palmeiras, inteligentemente, ele vai para a coletiva, ele fala da arbitragem e tem que falar, porque foi absurda a anulação do gol, mas e aí? Não vai falar da falta de futebol do time num jogo que estava se traçando tão fácil e o Palmeiras conseguiu dificultar, Flávio? Pilato, você sabe que o Palmeiras ele é bom, essa comissão técnica é ótima para dar desculpa. Eu me admiro que eles não falaram do Medellín, que o Medellín prejudicou o Palmeiras porque não jogou contra o Flamengo, né? Então eles são bons para isso. A verdade é que o time não está jogando o futebol que se esperava, apesar da liderança do campeonato, continua jogando um futebol limitado. Eu acho que o lance não é... Você entende como, obviamente, um lance de gol. Eu entendo que não. Eu acho que é um lance bem discutível. E aí não tem verdade absoluta. Porque o que diz a regra... Se o Bruno Fux, que fez o gol, tivesse tocado com a mão na bola, gol anulado.
mas foi o cara que fez o lançamento. Aí volta aquela história da interpretação. O Flaco Lopes quis que a bola batesse no braço dele, ele usa o braço para que a bola seja passada para o Bruno Fux. Quem entende que ele faz um movimento para levar a bola até o Bruno Fux, anularia o gol. Quem não entende, não anularia. Eu achei que o movimento dele foi um movimento que ele chegou a conduzir a bola para o Bruno Fux. Então eu teria anulado. Mas isso não é verdade absoluta, como disse o Piperno. Todo mundo está discutindo isso, é 50% a 50%. Qualquer uma das verdades, ela está valendo. Mas o maior problema é esse. Por que é que o Palmeiras precisou daquele gol, naquele último momento, para ganhar de um time que ele é claramente inferior, ainda com um jogador a menos. Então é preciso discutir isso em termos de um time que investe tanto, que gasta tanto. Ontem o Paulinho chegou até a entrar também, né? Entrou. É, porque eu estava fazendo o jogo do São Paulo. Então, agora já tem até o Paulinho e tal, e no entanto a coisa não anda, né? O futebol do Palmeiras é que precisa ser contestado. Independentemente disso, ainda continua na liderança, mas a hora da verdade vai ser no jogo contra o Flamengo. Daqui a alguns dias que nós vamos ver realmente qual é o nível desse time do Palmeiras. Que a maior parte dos jogos que o Palmeiras pega é contra equipes inferiores a ele, bem inferiores. E agora vamos ver na hora da verdade aí o que vai rolar entre os dois que estão brigando pela conquista do título. Flávio, então agora vamos entrar nessa polêmica aí do jogo. Porque você fala que pra você o Flaco tentou usar o braço para jogar a bola pro Fux. O Flaco tá de costas, Flávio. Não tem como achar que foi proposital. Vamos ver o lance aí. Vamos ver, não custa nada mudar. Ele tá de costas, ele não tá olhando. Ele não tá olhando. Vamos ver outro ângulo, Kaique. Sai desse aí. Eu quero o mais próximo. O mais próximo. Para mostrar que Eu quero mostrar que o Flaco tá de costas pra bola. Ele não tá olhando a bola pra... Olha lá. Ele tá de costas, Flávio, na hora que a bola bate na mão dele. Eu acho que não tem como dizer que... Agora vai dar pra ver. Aí... Não tá de costas. Tá sim. Tá vendo? Tira a tarja. Olha o movimento. Olha aí, Ele tá de esse costas. movimento é que eu tenho dúvida sobre a bola quando ela... Não, eu quero essa câmera aí, Kaique. Volta essa aí. Essa. Não. Mas olha, repara. Essa aí. É essa que eu quero. Vai. Aí agora, olha aí, Flávio. Ele tá de costas. Ele vira depois pra ver onde é que a bola foi parar. Ele estica o braço e aí a interpretação, eu não tenho nenhum problema de mudar a interpretação, não tem problema. Mas, ele faz um movimento, inclusive com o corpo, tá vendo? Ele dobra o corpo e aí eu entendi que nesse movimento ele empurra a bola pro Fux. Mas o que o Pilhado está dizendo, e até com alguma razão, é o seguinte: ele não está olhando para a bola. Pode ser. Ele não está olhando para a bola. O pescoço dele está virado para o outro lado. Pode ser. Não, esse lance, não dá para você dizer tá certo, tá errado, não. Aqui, como é que eu vi o lance? Fazendo o jogo de São Paulo e vendo... Tira a tarja, O que eu vejo é ele fazendo um movimento com o braço... Agora, Aí, ele não tá olhando pra bola. Aí, a cabeça dele, tá pro outro lado, tá virado pro outro lado. É uma boa tese. Porque o braço dele estica. E ele pode ter esticado o braço também porque teve um choque com o jogador do Remo. Pode ser também. Porque há um movimento no braço dele, o braço dele ajuda a bola a ir pra lá. Mas se for involuntário, o gol é normal. É isso, é essa a ideia. E não dá pra ficar... Como eu vi, há um movimento do braço dele, esse movimento ajuda a bola a chegar no cara que fez o gol. Então o gol teria que ser anulado. Agora, se ele não faz o movimento intencional, gol normal, gol absolutamente válido. É isso. Mas é realmente esse é o tipo do lance que não dá pra ninguém dizer, não foi e tal. Eu vejo, esse movimento é que me chamou a atenção. Há um movimento no braço dele. Agora, a observação do Pilhado é interessante. Ele pode ter feito... Sim, há um movimento do braço, mas em nenhum momento ele está vendo a bola. Então ele não passou a bola pro Bruno Fux, ele não está vendo a bola. Não está vendo para onde a bola vai. Sim. Aí, nessa interpretação do Pilhado, teria que ser validado. O que eu achei, o pescoço, ele está olhando, ele faz ele gira o pescoço de uma forma que ele não vê a bola. É por isso que eu teria dado o gol. Mas eu entendo as outras interpretações, porque é realmente um lance muito Ele é bem complexo. Esse é um lance e 50... Veja, eu já ouvi mais de 10 opiniões hoje de ex-árbitros e não há nada que... Não estou nem falando em consenso, mas em uma maioria muito clara. Está muito dividido. Mas eu daria o gol.
Minha opinião é muito clara, Bruno. Minha opinião é gol assim, fato, porque ele tá de costas, a mão não é proposital, a mão não tá 100% aberta, tá ali no lance de dividida. Pra mim, gol claríssimo, mas repito, pra mim o Palmeiras tem que ser criticado, porque sempre reclamar de arbitragem e nunca assumir a incompetência do time pra ganhar um jogo fácil como esse, com um jogador a mais, por 30 minutos... Aí não, mas pra mim isso aí não poderia ser anulado nunca, Bruno. Pra mim gol legal também, pra mim gol legal, o jogada, pra mim sem intenção, pra mim bateu de maneira acidental no Flaco ali, na disputa pelo alto, e depois sobrou pro Bruno Fux, fez o gol. Pra mim gol normal. Palmeiras realmente não fez um bom jogo e vai alternar durante o campeonato. Ele não vai jogar de uma maneira que muitos acham que ele tem que jogar, porque não é a maneira que o time joga, mas ele tá jogando. Ontem ele foi um jogo que ele tomou um gol com 1 minuto e teve o jogo inteiro para buscar o resultado e não conseguiu, e criou pouco, tomou sustos. Ontem foi um jogo ruim mesmo do Palmeiras, né? Um jogo que o time não mereceu mais que isso, poderia ter vencido com esse gol, mas assim, o jogo não foi um jogo de superioridade do Palmeiras contra o Remo, foi um jogo para empate mesmo, mas para mim o gol foi legal, para mim eu daria esse gol. E outra coisa, a gente vai escutar já o diretor de futebol do Palmeiras, né? O Anderson Barros. Agora, o diretor do Remo reclamou de um pênalti numa mão do Marlon Freitas. Vocês acham que foi pênalti ou não? Eu acho que não, foi um lance do primeiro tempo, e aí vem a minha questão em relação ao árbitro. No lance do Marlon Freitas, para mim o árbitro interpretou corretamente, bola na mão, e assim como no lance do Flaco, o braço não estava colado no corpo, mas era um movimento natural. Então, o que me estranhou na anulação do gol é que o árbitro, que considerou o primeiro lance um movimento natural, tá aí a jogada, não, e veja, o lance foi muito rápido, quase em cima do Marlon Freitas, ele nem tinha muito tempo de reação. Essa jogada com o Patrick, o chute foi forte. Então, o árbitro que considerou que foi um movimento natural, bola na mão, ele muda a interpretação dele do lance do Flaco. Para mim, esse é o questionamento que eu acho que o árbitro deveria merecer. Alguém achou pênalti? Flávio e Bruno? Não. Nada. Não. Bola bate no braço, o jogador até se assusta. Não foi nada, não. Nada, normal. Nada. Né? E vamos ouvir aí o que disse o Anderson Barros, tá? O diretor de futebol do Palmeiras, sobre essa polêmica de arbitragem. Ele foi na coletiva, citou a regra, né? Indignado com a anulação do gol do Palmeiras. Vamos ouvir aí. Eu sei que tem ficado muito chato, né? Por vezes, em alguns jogos, alguns profissionais responsáveis pelo departamento de futebol, diretoria executiva, gerentes, têm feito observações, reclamações, têm feito indagações pelo aquilo que tem acontecido. Mas, infelizmente, nós não podemos nos furtar a isso. Hoje, eu queria que vocês tivessem um minutinho só para que vocês tivessem subsídio suficiente para poderem julgar. O gol é validado de acordo com a International Football Association Board se a bola tocar acidentalmente na mão ou no braço de um jogador de ataque e, em seguida, um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol. O tento é legal e confirmado. Para melhor entender a dinâmica da regra da mão na bola, quando o gol é anulado, se o próprio jogador cuja mão tocou na bola fizer o gol imediatamente após o toque, mesmo que seja de forma acidental. Quando o gol é validado, o toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Vou repetir porque ela apagou aqui. O toque acidental no início da jogada não é infração caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Então é muito claro, se todos nós observarmos o lance, o defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras.
E só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Acho que está chegando a um momento que a gente não pode mais permitir. Peço sim, é uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassol. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Se tem dúvida, leve tempo suficiente para poder julgar o lance. Mas não podemos mais cometer esse tipo de erro. Como nós vamos recuperar os 2 pontos ganhos dentro de campo? É um questionamento, é uma situação muito delicada. Recentemente o Palmeiras teve as suas punições, principalmente em nome do seu treinador, quando questionou um determinado árbitro, recebeu uma punição, além de qualquer outro. Foram 6 jogos, hoje completa o 6º jogo. E o próprio STJD não se manteve nessa posição, concedendo efeitos suspensivos, concedendo diminuições de pena. Então, porque nós estamos colocando uma situação real do que aconteceu, nós estamos sendo prejudicados. Não vamos admitir esse tipo de comportamento. Não tenham dúvida sobre isso. Não estou aqui dizendo nada, nenhum absurdo. Eu estou colocando fatos, estou lendo a regra e dizendo: a arbitragem no dia de hoje, principalmente o VAR, quando chama o árbitro, comete um erro clássico e prejudica a Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha aí, ó. Esse foi o desabafo do Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, tá? Depois do jogo.